Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui hoje para mais um programa Conexão Campo Cidade. E vai ser um programa muito diferente, muito especial, porque nós vamos estar conectados com um assunto que é muito relevante para o pessoal do campo e muito importante para todo mundo que mora na cidade, porque nós vamos falar muito hoje do feijão, que é um dos principais alimentos da nossa cozinha brasileira, dos brasileiros, e um alimento muito relevante no nosso dia a dia e um alimento muito consumido. E para isso, a gente trouxe aqui hoje um especialista. Nós estamos aqui recebendo o convidado Marcelo Líders. O Marcelo está diretamente lá do Paraná para participar aqui conosco, e ele é presidente da ABRAF, do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulsas, né? Que são culturas correlatas aí, são nichos de mercado e culturas especiais. Marcelo, seja bem-vindo. Nós queremos que você se sinta em casa e que você esteja totalmente à vontade para contar para nós tudo que você sabe sobre a cultura do feijão. Olha, Marcelo e Dr. Roberto, Tejon, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre o feijão, essa cultura, como foi comentado, né, um nicho que nós vemos aí como um órfão que vem ganhando cada vez mais importância na medida em que nós vamos conhecendo mais a fundo esse mercado mundial. E eu estou à disposição de vocês, além de honrado de participar aqui, à disposição para a gente poder trocar ideias que sejam benéficas aí para o brasileiro. Ô Marcelo, eu queria começar o seguinte: a gente tem visto um crescimento muito significativo dos alimentos plant-based, né? E grande parte desses alimentos hoje são importados, né? Tipo ervilha amarela, o próprio grão de bico, alguns tipos de lentilha. E agora começa-se uma campanha para uma maior utilização do feijão na composição dos alimentos plant-based. E, inclusive, eu, pessoalmente, já criei o hábito, uma vez por semana, eu como massas feitas de feijão e são espetaculares, né? Então, eu queria que você comentasse como que está hoje esse contexto tecnológico e mercadológico para o uso do feijão nos alimentos plant-based. Olha, esse é um assunto, um tópico dentro do nosso setor que entusiasma, porque nós vimos a história do plant-based nascendo principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, fruto de uma dificuldade, a dificuldade que foi criada mais intensamente há cerca de 5, 6 anos atrás, quando a Índia diminuiu a importação de ervilhas. Então, o que eles buscaram fazer? Já vinham trabalhando em farinhas de ervilha, farinha de lentilha, do próprio feijão, vinham fazendo alguns trabalhos nessa linha e aceleraram isso. Inclusive, o Canadá fez um investimento pesado, fazendo um cluster com indústria, produtores, as universidades, a pesquisa, enfim, e buscaram alternativas. E, de repente, foi isso que a gente viu. Rapidamente, a gente começou a escutar aqui no Brasil que já não era mais só aquele hambúrguer de soja, né? Ou era uma composição diferente, inclusive com sabor característico, lembrando muito a carne. E isso foi tão rápido que aconteceu, essa transferência dessa tecnologia para o Brasil, que agora, no mês de dezembro, eu tive oportunidade em Cotia, na Carnevale, de experimentar várias, por exemplo, o análogo proteico, que eles gostam que chame de análogo proteico de carne, mas de carne com sabor de suíno, a outra com sabor de frango, inclusive a textura, como se fosse um peito de frango, e
Coincidentemente, hoje eu recebi a notícia que estão lançando agora, já está aprovado lá nas instâncias que precisam ser aprovadas, o equivalente a um corte de A100. Então, nós fomos ver na internet quanto que está aí um corte de A100, de 28 a 35 reais. E eles disseram que esse plant-based que eles estão colocando no mercado vai custar abaixo de 30 reais, com um detalhe: ele já vem pré-cozido, né? Ele vem congelado, mas é equivalente a um pré-cozido. Então, não tem perdas, não tem dispêndio de energia na preparação, é bem menor o impacto que ele tem. Isso para comentar um pouquinho do que a gente tem visto. E por que é entusiasmante? Porque aqui no Brasil começa a ser colocado e a ser oferecido já para o mundo, já é a transferência imediata, já tem pessoal levando amostras aqui do Brasil da proteína concentrada de feijão para fazer parte da composição dessas carnes. Então, não é tirar um item, mas sim enriquecer uma carne dessa com alto valor proteico e, claro, fazendo uma composição, uma diminuição com os outros. Eu vejo que nós vamos caminhar em duas direções. Uma, em breve a gente vai ter ervilha amarela sendo produzida no Brasil. Lentilha demora um pouquinho mais, mas vai ter o caminho também. Grão de bico já estamos produzindo. E aí a gente vai para o mercado ver números, né? Números. Se falam em crescimentos, né? Euromonitor e outras instituições que acompanham o desenvolvimento desses mercados pelo mundo, falam em números fantásticos, seja lá o bilhão que for, se for 180 bilhões até 2030 ou 300 bilhões até 2030, não resta a menor dúvida que o Brasil tem totais condições de acompanhar. Como eu mencionei, o nosso delay em relação ao desenvolvimento no exterior foi muito pequeno, eu diria que a gente tem aí 2 anos de diferença, e é um mercado promissor, já está chegando na prateleira do nosso supermercado, né? As pessoas começam a conhecer esse termo, vocês estão dando oportunidade aqui também, sabemos que tem muita gente da cidade assistindo, então isso vai gerando rapidamente uma demanda que vai ser atendida dessa forma. Marcelo, deixa eu falar um pouquinho sobre agricultura com você de feijão, Marcelo. Nós aqui consumimos diferentes tipos de feijão no Brasil, né? Você vai no Rio de Janeiro, é feijão preto, quem faz feijoada aqui em São Paulo, outro região do país. Aqui a gente come muito feijão carioquinha, ou feijão de cores, né? Feijão vermelho. Tem feijão branco também, o famoso jalo, que a gente usa muito em salada ou em alguns pratos quentes também. Eu vou te perguntar, Marcelo, a questão de tecnologia, produtividade. Não temos avançado em feijão? Como avançamos em soja, milho, algodão, etc. Como é que está esse tema da tecnologia? Nós estamos muito lentos nesse quesito, doutor Roberto. Seria aí um item de muita preocupação, porque o feijão é, hoje, um dos itens que menos utiliza sementes. Utilizando menos sementes, automaticamente nós sabemos que impacta na produtividade, mas, por consequência, impacta na pesquisa. Então, a facilidade com que a legislação de sementes é violada no setor, se desrespeitando o trabalho da Embrapa, se desrespeitando o trabalho do Instituto Agronômico de Campinas, o antigo IAPAR do Paraná, que foi feita uma fusão, agora é IDR, eles trabalham ali com o toco da espada, porque não é da índole desses pesquisadores reclamarem das condições que têm, mas a gente sabe que tudo demanda investimento. E nós não temos essa situação funcionando. O que está sendo feito? O Mato Grosso deu um pulo na frente. O que ele fez? Eles estão buscando, através de instituição do Estado, com uma outorga do Ministério da Agricultura, fiscalizar o uso de sementes. Então, a fiscalização do uso de sementes vai fazer com que haja um incremento do uso da semente e, consequentemente, a expectativa é que isso chegue lá para a pesquisa ter recursos. Um dado interessante que a gente defendeu e vem dando certo agora, em breve a gente vai ver. Quando um produtor emite uma nota fiscal de feijão ou um cerealista emite uma nota fiscal,
ele escreve lá feijão carioca, feijão preto. Eu tenho comparado que é a mesma coisa que você chegar numa concessionária, vai comprar uma caminhonete e sair lá caminhonete. Não sai lá que é Volkswagen e o modelo dela. Porque a partir do momento que você começa a dar nome e sobrenome para o feijão, você vai saber que aquela cultivar, quem está deixando de receber os royalties é a Embrapa. Então, num segundo momento, é possível que nós tenhamos aí a possibilidade de identificar quem é o de direito aqueles royalties, eventualmente, e aí sim nós vamos poder cobrar, doutor Roberto, uma modernização. Por enquanto, essa modernização existe. A tecnologia embaixo de irrigação teve um avanço fantástico, e aí a gente olha o interior do estado de São Paulo, que coincidentemente usa semente, não usa grão para plantar, né, na terceira safra, e usa irrigação. Eles têm apresentado números assim gritantes quando você compara com regiões de outros estados que utilizam menos sementes e utilizam mais grãos. A área plantada com sementes ela está abaixo de 10%. Então, está se fazendo um trabalho dentro da cadeia produtiva para se garantir ao produtor a qualidade daquela semente, que ela tenha rastreabilidade e tenha certificação, não só uma declaração do produtor de semente que foi feito isso ou aquilo, mas dá essa tranquilidade para o produtor e agora, a partir disso, ver se a gente consegue ir investindo em tecnologia. Variedade, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí um mercadaço de feijões como Dark Red Kidney, um feijão vermelho grande. E é um mercado fantástico fora do Brasil também. E nós importávamos da Argentina, mas não tínhamos pesquisa, né? Agora o IAC lançou essa cultivar, lançou também Navy Beans, que é um feijão que tem nos Estados Unidos, o Tigre, que é o Pinto Beans, parecido com o Carioca. Que mais que eles lançaram? Cranberry, que é um rajado, que tem diferença para o rajado. Então, o que é a nossa ideia? Que essa tecnologia que está sendo entregue, ainda que não seja exatamente na produtividade, ela permita que o setor se organize de uma forma diferente e trabalhe também o consumo a partir daí. Marcelo, a minha pergunta vai exatamente sobre consumo. Como tem sido o consumo do feijão no Brasil nos últimos 20 anos? Ou 10? Ele é decrescente. Mas quando eu olho para a produção per capita, né, normalmente a gente tem a tradição de olhar consumo per capita. O consumo per capita caiu de 17 para 14 quilos. Eu diria o seguinte, está errado o número, ele veio para menos do que isso. Por quê? Porque nós temos produzido ao redor de 12,5 a 13,5 quilos por habitante. Isso numa conta de padeiro. Né? Pegar simplesmente o volume, não descartar ali o que foi para semente, etc, etc. Grandes números. Então, como é que você vai manter 15 quilos? A outra situação é que nós temos uma necessidade de que se organize, a nossa expectativa é que através de instituições que estão aí colocadas, como o Conselho Brasileiro do Feijão, foi criado, tem sede em Brasília, vem se estruturando para influenciar mais a área pública e fazer essa interface entre a área privada e a área pública. A Câmara Setorial do Ministério da Agricultura vem funcionando muito bem, é uma das câmaras mais ativas, e que vem fazendo um excelente trabalho, eu reconheço. E essas instituições podem e estão trabalhando para que a gente tenha um volume maior e uma diversidade maior de feijões. O que a gente precisa fazer? Que o gestor público a gente não vê horizonte ou condições para ficar esperando milagres da parte do governo. O que a área privada está fazendo é arregaçando a manga e vamos lá, vamos ver como é que a gente faz aí para a coisa funcionar. Então, a gestão pública ela pode, através de mecanismos simples, ajudar a desenvolver esse mercado. Falei de sementes há pouco. Então, a recomendação que nós estamos encaminhando para a Conab é que, a partir do momento que a Conab faz compras de feijões para atender a demanda de cestas básicas, de distribuição para a população, que ela tenha uma previsão de que isso venha de uma forma que não se origine na
pirataria de sementes. É uma ação simples, mas é um indicativo, é um indutor de que a coisa pode trabalhar de uma forma diferenciada. A outra situação é que nós temos a diversidade. Veja só, como é que nós vamos dizer para o produtor, vamos lá, vamos produzir feijão carioca, sobra 200, 300, 400 mil toneladas de feijão carioca assim no Brasil. Nós temos uma capacidade muito grande de produzir mais. Só que daí faz o que com esse feijão carioca? Já fizeram um milagre da tecnologia, até bem lembrado, de poder conservar esse feijão sem perder a cor, porque o consumidor olha a cor, isso aqui está escuro, está velho. Então conseguiram conservar a cor do feijão, já foi ótimo. Mas o feijão carioca não tem mercado mundial. Eu tive pessoalmente, tive o privilégio de estar lá na Índia, com o apoio da embaixada brasileira na Índia, do embaixador, de todo o staff que o Brasil tem lá. Levamos um chefe daqui para cozinhar o feijão com receitas indianas. Levamos o feijão carioca, servimos, eles gostaram, fantástico, aprovado. Ok, podemos mandar aí alguns containers, inclusive com os produtores dispostos a bancar esse investimento para entrar lá, alguns exportadores também, e eles não gastem esse tipo de, não faça esse tipo de investimento. Mas por que não? Marcelo, faz literalmente, é milenar o consumo nosso de feijão Brauai, que vocês têm no Mato Grosso, de feijão Mung, que vocês já estão produzindo, de feijão rajado, que vocês têm, de feijão vermelho. Por que é que nós vamos fazer um esforço para consumir carioca? Então, eles não têm interesse nenhum, o interesse seria nosso. Então, peraí, voltamos para o Brasil e olha, gente, o negócio é diversificar e atender o que o cliente quer. O mundo não conhece o feijão carioca. Ô Marcelo, por tudo isso que você está falando, eu estava refletindo aqui, será que nós não estamos ainda com a cultura muito forte de commodity? Por exemplo, para a gente expandir a base de consumo do feijão, se nós olharmos os cenários, né? Hoje todo mundo está preocupado com saúde, todo mundo está fazendo exercício para poder viver mais, a longevidade do ser humano está crescendo, evoluindo, né? E as últimas pesquisas que a gente teve acesso aí mostram que o feijão é um alimento completo, né? O feijão hoje ele é rico em proteína, ele tem ferro, ele tem vários aminoácidos, né? Então é um alimento espetacular. Então ele consegue hoje atingir a classe básica C, D e E. E ele é um alimento para o rico também, porque ele ajuda a baixar o colesterol, ele tem fibras. Será que não está faltando um pouco de marketing? Será que a associação e será que os produtores do feijão não precisariam se unir para levar essa consciência para a população de qualidade de vida, de alimento rico em determinados nutrientes, em redução de colesterol, de aumento da longevidade? E agora esse outro viés que nós falamos lá no começo, a proteína do feijão ser usada para plant-based, né? Então, é uma amplitude enorme, quer dizer, então só não vai crescer se a gente não quiser. Exatamente. Ô Marcelo, deixa eu complementar um pouco essa questão colocada pelo Marcelo Prado. Você falou em 15 quilos per capita ano. Dá pouco mais de 1 quilo por mês. 30 gramas por dia, é muito pouco. Quer dizer, nós estamos consumindo muito pouco feijão no Brasil. Um prato tão tradicional, nós estamos muito pouco. Olha, concordo totalmente, doutor Roberto. Marcelo teve uma observação muito pertinente. A gente começa a olhar, né, aí a praia do Tejon, né, na área do marketing rural, mas o marketing de produtos, né, agrícolas. O que a gente tem percebido é o seguinte, vou colocar mais lenha nessa fogueira. Pensa comigo. Não existe forma com menor demanda de recursos naturais de produzir 1 quilo de proteína que seja menos impactante que os pulses, né? Pulses do latim pulse, sopa grossa, que entra lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Qual é o nosso pulse por excelência? Feijão. Nós somos especialistas em produção de feijão. Então,
você tem aí a questão da sustentabilidade, da pegada de carbono bastante forte. Para uma parte da população, fantástico essa tua colocação, Marcelo, porque eles precisam saber disso e, sem dúvida nenhuma, nós carecemos de comunicação. Comunicação. Comunicar ao produtor para ele produzir, ok, produz o feijão carioca, mas não acelera muito. Nós temos agora o feijão X ou Y. Pensa só uma coisa, na exportação, vamos buscar a nossa liquidez se der uma zebra, tá? O Hemisfério Norte produz feijão uma vez por ano, por volta de setembro, outubro. O Hemisfério Norte, o mesmo fenômeno, segundo alguns climatologistas, que traz para nós aqui no Sul a estiagem, leva invernos mais severos, chegando antecipados, às vezes mais longos, para a região produtora. Vamos pegar aí, Estados Unidos e Canadá, que a gente tinha citado antes, mas também acaba afetando parte da China, a China saindo do mercado, diminuindo a produção de feijão. Então, veja só, é uma posição estratégica fantástica, porque o país que tem a condição de aumentar a produção de feijão tem a condição de plantar no momento, no contrapé do que acontece no Hemisfério Norte. Então, comunicação do quê? Qual é o feijão que é a bola da vez para o ano que vem? Ou para o ano de 2022? Você sabe isso? Nós já sabíamos isso em setembro, outubro. Dá tempo de dar um tombo na semente, comunicar ao produtor, se preparar, fazer uma ou duas safras ainda e chegar lá com o produto antes da próxima safra deles. Comunicação. Qual é o outro aspecto da comunicação? O Ministério da Saúde coloca no Vigitel, que é um relatório muito bem feito, fui atrás de pesquisar ele, e ele mostra quantas vezes por semana o brasileiro consome feijão. Quais são as capitais que mais consomem feijão, etc. O que tem de interessante nesse relatório? Eles recomendam o consumo de feijões, no plural, feijões. Por quê? Porque isso que o Marcelo comentou. Você tem, inclusive dentro dos feijões, você tem uma variação. Um tem um pouco mais de cálcio, outro tem um pouco mais de ferro, outro tem, enfim, varia bastante. Argumento de venda, vocês imaginem, vai desde esse que eu coloquei, né, e o outro que eu vou comentar agora é interessante, né? Mas, por exemplo, existem relatórios, existem estudos aí que o feijão ele é rico em zinco. Esse zinco, sendo aproveitado pelo organismo, ele é afrodisíaco. Então, para uma parte da população, até esse argumento pode ser usado. Você tem várias pegadas dentro Esse argumento é forte, hein? Esse é forte. Não que o povo precise, mas por via das dúvidas, sempre vai ter um aumento de consumo, Prado, tenho certeza. Eu vou comer feijão com ostra. Na dúvida, né? Com força. Então, veja só, você tem aí um horizonte que falta exatamente isso, comunicação. Comunicar ao produtor de qual produto que ele tem que plantar, comunicar a pesquisa, qual o feijão que é interessante que ela desenvolva, comunicar ao governo quais são as ações importantes. Eu tenho sempre dito, não vamos pedir mais investimentos. A gente precisa de investimento para pesquisa e fazer uma gestão para que a gente tenha condições de cumprir a lei que existe, por exemplo, das sementes. Mas nós temos pedido apoio nessa gestão dessa informação, capitanear isso para o feijão. Porque o feijão era um produto em si, não tinha mais o que fazer. Eu olhava para o feijão e pensava, poxa, soja, milho, quantos derivados tem, né? E o feijão, tadinho, não tinha muito o que fazer com ele. De repente, ele vira, segundo os olhos de muita gente fora do Brasil, estudiosos de toda a ordem, a bola da vez. Né? É um tremendo produto. Agora, eu fico impressionado do ponto de vista de marketing. Produtos que caem no consumo per capita ao longo de 20 anos. E o pessoal não faz nada. Feijão a gente comia todo dia. Um bifinho a gente comia todo dia. Feijão me parece que virou feijoada e bifinho parece que virou churrascão do final da semana. Então tem que recuperar esse conceito de saúde de comer todo dia. Agora, quem é que tem que fazer uma campanha de comunicação forte que chegue no cidadão? Eu pergunto, as companhias, as marcas, Camil, meus amigos aqui, Caldo, que aliás são santistas, estão tentando salvar o Santos lá com patrocínio, Camil, Caldo, esse pessoal
não deveria fazer um investimento publicitário no consumidor? Coma feijão todo dia, porque você vai ter uma saúde melhor. E se você ainda comer com ostra, porque o Roberto gostou da ideia aí, de comer feijão com ostra, parece que deve fazer uma bomba espetacular. Mas estou brincando. Não caberia a agroindústria locomotiva que chega no supermercado fazer campanha de estímulo da categoria e não aceitar que a minha categoria perde consumo per capita todo ano. Você tem total razão. Pensa, eles, na verdade, eles investem nas marcas, mas eu começo a ver, do meu ponto de vista aqui, e um tanto leigo na parte do... Eu começo a pensar que existem outros apelos que podem começar a ser interessantes. Por exemplo, o apelo hoje em dia da rastreabilidade, o apelo dessa questão aí da pegada de carbono. Daí alguém vai me dizer, mas Marcelo, feijão, a população brasileira não tem condições de pagar por isso. Espera aí, existe uma parte da população, vamos supor aí um número redondo, 100 milhões de pessoas que fazem parte da classe C, D e E. Essas têm uma sensibilidade muito grande. Qualquer 50 centavos, R$1 de aumento no quilo do feijão faz diferença no consumo. Mas nós temos 114 milhões de habitantes, e isso, salvo engano, daria como o 16º, 17º maior país do mundo, com uma população de 114 milhões, que paga, até não diminui o consumo se o feijão for a 10 ou 15 reais o quilo. Ele vai continuar consumindo a mesma coisa. Também, se cair para 5, ele não aumenta o consumo dele. Essa parte, esse privilégio que nós temos de ter, esses dois mercados, que ainda bem que a gente tem os 114, então eles podem puxar uma linha de saúde e alavancar uma melhora na entrega e na percepção de toda a população. E aí vamos cuidando dos 100 milhões que têm maiores dificuldades. Mas o que mudou nos últimos anos no feijão? Nada. Tudo que a gente tem tentado, ou que o nosso setor tem tentado, é entregar o feijão pronto. Ok, uma parte da população gosta do feijão pronto, a outra parte da população quer cozinhar, quer congelar em casa. E então, aí, Marcelo, eu acredito que tem um outro viés aí que nós precisamos pensar juntos aqui. A cultura de commodity e de vender grandes volumes, muitas vezes ela é válida, uma commodity como a soja, como o milho, mas ela não é válida para uma commodity como o feijão. Nós temos que descomoditizar o feijão. Nós temos que vender feijão em gramas. Lá na loja do Mundo Verde, está escrito lá um saquinho de 200 gramas de feijão, escrito assim, feijão com alto teor de triptofano. Aí outro saquinho, feijão com altos índices de zinco e por aí afora, né? Então, aí, quem tem deficiência de ferro, olha lá, fala, feijão com altos teores de ferro. A pessoa vai lá e compra, gente. Esse mercado está crescendo. Tem muita gente preocupada com nutrição, com saúde. Na minha época de infância, eu tenho 65 anos, não tinha esse negócio. A gente comia porque estava com fome. Hoje, não. A gente come, quer prazer em comer? Sim, mas a gente quer também ter saúde, ter longevidade. Então, se o pessoal do feijão trabalhar bem essas questões de nicho de mercado, o céu é o limite para gerar prosperidade para o setor. Ô, Marcelo, deixa eu emendar aqui também com o Marcelo. Quero fazer um pouco de estatística, né? Eu queria saber de você, Marcelo, duas coisas. Primeiro, quais são os 3 maiores produtores de feijão no mundo? E segundo, quais são os 3 maiores consumidores de feijão no mundo? Me dê uma base desse processo todo aí. Olha, o maior importador de feijão no mundo é a Índia, o maior exportador, produtor e exportador de feijão é Mianmar, estão ali do lado. Mas como você tem esse mercado bastante fragmentado, você tem mais de 80 países que importam feijão. Cerca de 22 milhões de toneladas de feijão circulam pelo mundo nas relações de importação e exportação dos países.
Então, países como Estados Unidos produz feijão para exportação, ou produzia para exportação. Ele vem enfrentando dificuldades porque o consumo americano interno começou a aumentar. Aí, Marcelo, uma boa. A esposa do Barack Obama começou uma campanha nas escolas para aumento de consumo de feijões lá no primeiro mandato do Obama. O resultado está vindo até hoje. O americano está entrando nas lojas do Tex-Mex, comida mexicana. Michelle que tem... Obama. Oi? Michelle Obama. Michelle. Ela mesma. A Michelle. Então, olha que intimidade, Michelle. Então, é bastante interessante que a gente observa esses países. Claro, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, mas Índia é um país difícil, é um país que compra preço. Toda razão. Mas a Itália é um grande importador. A Europa em si tem importação de feijão. O feijão que nós produzimos e exportamos esse ano, doutor Roberto, o que mais foi exportado, no ano passado, quando nós batemos 220 e tantas mil toneladas, 70 mil toneladas foi de mung. Um feijão que nós consumimos muito pouco, é o feijão moyashi, que faz o broto de feijão. Só que esse feijão tem características tão interessantes, tão diversas, porque você tem, no mundo árabe, ele sendo consumido moído, praticamente em pó. Aí você tem os chineses fazendo uma sopa levemente adocicada. Aí você tem o restante dos orientais fazendo o broto dele. E é um feijão que tem um mercado de 1.300.000 toneladas ano, 1.400.000 toneladas ano, o que é bastante interessante para quem está exportando 200 mil no total. E aí, como nós temos a capacidade, isso é fantástico, né? Poucos os produtores conhecem, mas há muita gente no Brasil que não sabe, por exemplo, da nossa diversidade. A gente consegue atender hoje com cerca de 15, 16 diferentes, vamos usar o termo que não é tão correto, mas variedades de feijões diferentes, cores de feijões diferentes. Então, de 2010, quando nós começamos lá com 10, 15 mil toneladas de feijão exportado e viemos numa crescente chegando a 220 mil toneladas em 2021, lá no início nós tínhamos duas cultivares duas variedades sendo ofertadas para o mundo. E hoje nós temos 15. E a gente vai continuar. Cada ano está vindo mais uma, ou duas, ou três. Então, hoje nós produzimos azuki, aquele feijãozinho para japonês que a gente importava. Mung, que é esse feijão que também a gente importava, e agora tem semente dele no Brasil, não tinha. Então, esse mercado é um mercado diverso, é um mercado grande, é um mercado que vão surgindo novos players, doutor Roberto. O próprio americano que eu citei há pouco. Os americanos vão importar feijão do Brasil na medida em que o Brasil tenha disponibilidade. Foi feito um acordo, né, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores conseguiu firmar um acordo para nós exportarmos feijão para o México. Né? Então, isso, os americanos normalmente importam e daí exportam para o México. E nós temos aí uma possibilidade de avançar nessa linha. Mas nós importamos feijão preto. É não estalar de dedos para produzir mais feijão preto. Né? Nós importamos 100 mil toneladas da Argentina. Na medida em que a comunicação chegar para os produtores e para as cooperativas, etc., da capacidade que existe da América Central importar, de vários países importarem aí nas Américas o feijão preto, e o feijão pinto beans, que é o tigre, que é um feijão muito interessante também, inclusive para alguns países da África. E a gente tem essa situação. A gente consegue, como o Prado comentou, descomoditizar o negócio na medida em que você disponibiliza esses diferentes feijões. Detalhe, nós temos 214 milhões de pessoas que será que não iriam consumir pelo menos mais uma vez por semana se tivesse acesso a um feijão diferenciado? E aí eu jogo para o Tejon, né, na área do marketing, Tejon. Como que a gente quebra o é caro porque vende pouco e vende pouco porque é caro? Porque hoje você vai no supermercado comprar 1 quilo de feijão rajado, ele é lá R$16 o quilo, R$18 o quilo. E um carioca é R$7, R$8 o quilo. Então, custo de produção muito próximo. Mas a gente precisa buscar agora essa forma de entregar essas novidades todas para o nosso consumidor. Mas é fácil. É só pegar a Juliette,
a Fadinha, a Anitta, e colocar elas comendo feijão e mostrando como elas ficam mais maravilhosas ainda. Aliás, os mais velhos vão se lembrar das Frenéticas, que cantavam uma música fantástica que era Feijão Maravilha. O que falta? Falta propaganda, Marcelo. Propaganda é a alma do negócio. Coca-Cola, vende 1 bilhão de Coca-Colas por dia. Falta propaganda. Brasileiros, entendam que propaganda movimenta a alma. Então, feijão dá para fazer aquela coisa maravilhosa. Agora, tem que ter alguém, uma indústria, idealmente, o líder do mercado, que fala com o consumidor, de promover o consumo cotidiano e diário. Sim, consumo cotidiano e diário está faltando para o feijão, está faltando para o arroz, está faltando para o bife, para a carne vermelha. Eu vejo o pessoal preocupado com a campanha Segunda Sem Carne. Ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta sem carne. E antigamente era segunda, terça, quarta, quinta, sexta com carne e com feijão. Então, perdeu. E ainda acha bonito. Ainda acha legal. Ainda acha que é bacana, que é transado. Né? Caramba, é cotidiano, comida cotidiana. E uma questão, Marcelo, que eu quero te falar. Nós vamos entrar agora num mundo que não vai dar para ter fome. Não dá para ter miséria, não dá para ter mais fome, porque fome vira Covid. Mau alimento vira Covid. Então vai ter que ter nutrição para todo mundo. Não haveria espaço também para uma ação de uma filantropia planetária do feijão para acabar com fome no mundo, em que grandes grupos econômicos, International Development, ricos de Dubai, dinheiro para acabar com a fome no mundo, e o feijão não seria esse produto maravilhoso, Marcelo? Então, quando você coloca de levar o feijão para matar a fome do mundo, ainda entra o plant-based sem falar na carne final, tá? Não vou pensar no análogo da carne, mas vamos pensar o seguinte: feijão tem ao redor aí de 18% a 20% de proteína. Quando você concentra a proteína do feijão, você dobra. Consequentemente, você tem um diferencial de frete, porque você está exportando no mesmo container o dobro de proteína. Então, eles vão fazer lá, bater um pó de feijão que é riquíssimo e que mata a fome. Legal, isso é algo bem interessante. Eu sempre lembro do Dr. Roberto, de assistir várias palestras, mas uma lá em Sorriso, e eu tenho parafraseado as tuas palavras lá. Um homem com fome, é mais ou menos assim, né? Um homem com fome é uma pessoa brava. Agora, um homem que tem a família com fome, ele é insano. Então, eu vejo que o mundo, né, ele tá lutando contra essas ondas migratórias, né, porque quando foi que o venezuelano saiu correndo de dentro da Venezuela, criando problemas nos vizinhos? Não foi quando o presidente conversava com um passarinho, dizendo que era o ex-presidente, foi quando a fome bateu. Aí eles saíram de lá. Né? Então, preocupações pelo mundo para manter a paz, né, parafraseando de novo o doutor Roberto aí, para manter a paz, o feijão é paz. O feijão, eu tenho defendido que ele é uma causa social. Produtor de todo tamanho, pequeno até o gigante. Consumidor de todo tamanho, né? de todo nível social. Consequentemente, ele tem a ver com a paz, ele é uma causa social. O mundo, eu vejo que a gente tem condições de avançar, dentro do Brasil, com uma filantropia, trabalhando em prol desse mercado. Eu acredito muito que um grupo, eu tenho citado, mesmo na Câmara Setorial, tem certos problemas que a gente dá de ombro lá, tipo, tá, e faz o que agora? Como é que faz isso? Né? A gente detesta ver o feijão no jornal da noite lá, como o vilão da inflação. Isso dói. Isso para o nosso setor não é motivo de orgulho nenhum, acho que para nenhum setor. Né? A gente quer ver preço justo. Preço justo, produtor e consumidor, e bora lá prover para todos eles. Então, a falha da cadeia produtiva quando a gente tem esse tipo de ruído. Porém, para isso, a gente precisa chamar pessoas como vocês, que têm a história, que têm isso nas veias, tá? O agro, e tem como brasileiro essa percepção. Né? O que pode ser feito e como pode ser feito. Esse entusiasmo do Prado, quando ele fala
da possibilidade de trabalhar e aumentar o consumo, o nosso setor precisa ouvir mais isso. Eu vou pegar esse vídeo aqui e vou mandar para um monte de gente, porque vocês são respeitados no agro. Quando vocês dizem que esse é o caminho, não é mais só o Marcelinho do Feijão que está falando. Esse é o caminho. Vamos lá, vamos fazer. Eu acredito muito no aumento de consumo dentro do Brasil. Tejon, acredito que as indústrias de insumos podem ajudar. Lembrando, indústria de insumos, elas são as empresas multinacionais que ganham com esse negócio. Então, eu tenho certeza que... Cadeia, né, Marcelo? É visão de cadeia produtiva. Quer dizer, se aumenta o consumo de feijão, vai ter que produzir mais. Produzindo mais, vai precisar de mais defensivo, mais fertilizantes, mais trator, mais implementos. Então, a cadeia como um todo cresce, né? E uma prova disso que você está falando, que é possível se fizer um bom trabalho, é a cadeia do vinho no Brasil, né? Até uns anos atrás, o vinho no Brasil tinha um consumo baixo, o Brasil era considerado, não tinha vinhos de qualidade. Hoje o Brasil depurou a qualidade do vinho, a cadeia evoluiu, o consumidor sentiu o valor do vinho e nós temos aí um consumo ascendente, muito evidente, do consumo de vinho e da evolução da produção do vinho brasileiro. Então o feijão pode fazer isso sim, da mesma forma. Queijo, né, Marcelo? Queijo é a mesma coisa. Exato. Pensa comigo. O que acontece com a gente que está nessa área de feijão? Chega ali a vizinha, a amiga da mulher, a mulher do amigo, e diz assim: eu comprei um feijão da marca X e dessa vez não estava bom. Sabe o que acontece? Ela não está consumindo feijão velho. Não existe mais feijão velho no Brasil. O que existe são cultivares diferentes, variedades diferentes dentro do mesmo feijão carioca. Então, puxando o vinho, Prado, eu usei esse tempo atrás essa questão do vinho assim, como é que era o vinho antigamente? Garrafão de vinho tinto e branco. Quando tinha uma frescurinha, era como é que é? Tinto, branco e o outro lá, que era Rosé. Rosé, tá? O que foi mudando? Hoje, você sabe que você gosta mais de um Cabernet, ou você gosta mais de um Carmener, enfim, você sabe qual é a uva que você gosta. No feijão, eu tive a paciência de pegar e cozinhar vários feijões, inclusive vários feijões cariocas, e degustar sem tempero. São mundos diferentes. Então, você vai encontrar um consumidor, e isso talvez seja um diferencial, Tejon, para os empacotadores explorarem, mas dá trabalho. Eles vão ter que meter a mão na massa, que é dizer para o consumidor que feijão é aquele. E ele vai descobrir que ele, na verdade, ele gosta muito do feijão esteio da Embrapa. E o que a Embrapa vai fazer? A Embrapa vai investir em cima desse esteio, de melhorar as condições agronômicas dele, porque ele é um feijão que na panela ele não dá só a cor do caldo, ele dá sabor que a população quer. Talvez seja por aí uma forma da gente, Prado, descomoditizar isso também. É mais um elemento que a gente pode colocar aí nessa fervura de ideias aí, né? E pegar produtores de opinião, né? Por exemplo, é um Alex Atala, a filha da Luísa Trajano, que tem um restaurante de comidas brasileiras aí em São Paulo. Pegar chefes importantes que comecem a fazer pratos mais elaborados com feijão, né? Porque eu acredito que o feijão tem uma magia de preço justo e de poder ser um alimento do rico, da classe média e do pobre, né? Exatamente. Uma Gisele Bündchen, com todo o background que ela tem, né? Pega quantas citações ela já fez espontâneas sobre o feijão. Pega um jogador de futebol, pega aí, não sei, já não está tão na alta, mas pega o Neymar, pergunta o que ele pede do Brasil. O cara tem dinheiro para mandar buscar a comida que ele quiser de jatinho onde for pelo mundo. O que ele pede para vir do Brasil? Ele pede feijão, ele leva uma cozinheira para fazer feijão. O Brasil, quando vai para a Copa do Mundo, leva feijão. 40 quilos de feijão no mínimo, né? Então,
Na medida em que argumentos a gente tem, e eu confesso que o que a gente pode fazer e tem espaço para evoluir aí, e isso é fantástico, porque dura você chegar numa cadeia produtiva que não tem mais nada para fazer. Já foi feito tudo. Na nossa, tem tudo para ser feito. Olha que delícia você chegar, colocar essas ideias que vocês estão colocando aqui em prática e ver a produção de feijão aumentando no caminho certo, com as variedades certas, a liquidez do produtor, né? Porque se você tem uma exportação, se não for aqui, vai para fora. Né? E outra coisa, a venda não é feita antecipada ainda lá fora. Então, não existe aquele risco que alguns têm medo de que o preço do feijão vai subir porque vocês exportaram a nossa produção. Não, a gente vai exportar o excedente. O excedente. Isso é um privilégio de se fazer. Então, eu fico energizado quando eu escuto e quando eu tenho o privilégio de conversar sobre isso com pessoas do agro, né, com todo o conhecimento que vocês têm, e eu convido vocês que a gente possa manter algum contato, tocar isso de alguma forma, porque é um bem comum que a gente vai estar levando para que isso aconteça. Marcelo, faz um filme. Mesa que não tem feijão, falta razão e não tem emoção. Porque feijão é o amor, é a emoção. Você ter ali uma cumbuca de feijão e compartilhar com uma concha o feijão nos pratos de uma família, isso é amor. Então, mesa que não tem feijão, falta razão e não tem emoção. Agora, um filme. É difícil fazer um filme, pelo amor de Deus. Um filme bonito, coloca na televisão, paga a mídia. Pelo amor de Deus, Marcelo. Como que o pessoal aqui no Brasil não faz propaganda do que é óbvio? Olha, Edmar, pessoal do feijão, meus amigos, Camil, Quicaldo, não sei que outras marcas você relaciona. Tem que fazer propaganda da categoria, tá bom, que a marca. Quicaldo, obrigado, salvando o Santos, patrocinando o Santos Futebol Clube. Feijão mais vendido do Brasil. A marca mais legal, viva Quicaldo, viva o Santos. Agora, tem que promover a categoria. O açúcar, Roberto, vira vilão, né? O feijão, quanto mais cresce a renda, menos é o consumo. O arroz, e essas coisas são sagradas. E agora entrou na moda. E como o nosso Marcelo Prado bem fala aqui, além de atender a população, 55% da população brasileira vive em níveis de leve até grave problema alimentar. 55%. De leve a grave. 9% da população brasileira passa fome. Então, nós não estamos falando aqui de uma coisa. O feijão é universal. Mesa que não tem feijão, falta razão e não tem emoção. Falta amor, falta paz, como o Roberto... Estou anotando aqui, viu? Faz um filme, pelo amor de Deus. Fazendo uma cola aqui, professor, peraí. E olha, Tejão, o Tadeu Carniel, que está assinando, acabou de falar uma coisa importantíssima, na linha do que o Marcelo disse ali atrás. Feijão se produz em menos de 90 dias. Ou seja, você fazer uma campanha para produzir feijão para exportar, é uma coisa até simples de fazer. Uma boa comunicação aumenta a produção. Feijão com emoção e com razão. Falou, Tejão. Falou, Tejão. Roberto. Bom, eu queria colocar um outro ponto aqui, gente. Nós temos que dar um feedback aqui para alguns internautas. O nosso programa, já nessa retomada pós-férias, ele veio com uma nova tecnologia e é possível os nossos internautas fazerem interações aqui conosco. E também o site Notícias Agrícolas está fazendo alguns cortes de parte dos assuntos que estão debatidos aqui e são colocados hoje no Instagram e são feitos vídeos curtos, né, de menos de um minuto ali no Reels, para os nossos internautas participarem conosco, trocar ideias. E na semana passada nós tivemos muitos comentários, quer dizer, em nome do site e dos meus amigos aqui, eu queria agradecer essa participação intensa que vocês têm tido aí no Instagram e no Reels conosco,
Eu quero só aproveitar a oportunidade, eu quero dar ênfase aqui a 2 comentários, o do Mário Marim, espero que ele esteja nos ouvindo, e do André Junqueira também, espero que ele esteja aqui nos assistindo, é que foi colocado por mim a importância de se pensar também coletivamente, né? E isso deu uma interpretação, às vezes, de que o individual não seja importante. Então, assim, não é isso, tá, amigos? O individual é muito importante, é fundamental que o individual busque excelência, produtividade, desenvolvimento, prosperidade. Foi dito também a preocupação de uma máquina inchada no governo, quer dizer, a gente aqui, nosso time todo defende governos enxutos, focados na saúde, na educação e na segurança e na habitação. O resto é papel da iniciativa privada, né? E quando a gente fala de pensar coletivo, é pensar em coisas de interesse comum, por exemplo, um novo porto, uma nova escola, um novo hospital, uma nova ponte, uma nova estrada. Isso é interesse coletivo. E quando a gente fala também de interesse coletivo, a gente está dizendo o seguinte: um partido A está no poder, aí a ponte está no meio do caminho. Aí, quando o partido B assume, ele para de construir a ponte, porque foi o outro partido que começou a fazer e vai cuidar de outra coisa. Então, é isso. Nós defendemos aqui o pensamento no desenvolvimento do Brasil, né, para que nós possamos construir um país melhor para todos nós vivermos. E é claro que a gente acredita plenamente na iniciativa privada, no desenvolvimento individual, mas também é importante se pensar no coletivo. Essa era a mensagem, né? Mas eu fico muito feliz com os comentários, e quem quiser concordar, pode concordar, quem discordar, pode discordar. Eu acho que é importante a gente criar um canal aqui de integração, interação, comunicação e amizade. Tudo que é dito aqui é dito sempre com o coração pensando em fazer o bem, em criar evolução para o nosso país. Muito bom. Eu não estaria vivo se não fosse o coletivo. Eu não estaria vivo se não fosse o coletivo. Então, é um conceito de coletivo, obviamente, da interdependência brutal que nós temos um do outro, né, Marcelão? É verdade, é verdade. Bom, eu então, Marcelo, Tejon, Marcelos e Tejon, o trabalho coletivo para mim é essencial, Marcelo. Eu trabalho com cooperativa há 50 anos em cooperativa. Cooperativa é exatamente coletivismo, entendeu? É o interesse comum e todos defendendo na mesma direção em busca do benefício coletivo. Então, concordo com a tua tese do coletivo. Cooperativismo é exatamente isso. Mas eu queria também, Marcelo, aproveitar, já que você fez esse comentário sobre comentários que fizeram em relação a nós, eu também recebi 2 questões que eu queria aproveitar esse momento aqui para responder. 2 perguntas. Uma pergunta, nossos telespectadores, quando eu fui, que eu fiz como ministro a favor do seguro rural? Nós defendemos tanto o seguro rural, o que eu fiz como ministro a favor do seguro rural? Simplesmente eu criei o seguro rural, não havia seguro rural. A coisa que eu fiz como ministro em 2003 foi criar o seguro rural. Devo dizer que isso contei com apoio espetacular da Frente Parlamentar da Pecuária, que não tenho nenhuma dúvida, e correu o filme na parada e criamos o seguro rural. Então, o seguro rural é uma criação minha como ministro, com apoio da bancada ruralista. E a segunda pergunta era de que lado que eu estou, já que fui ministro do Lula, do período do Lula, lado que eu estou. Eu disse que eu estou do mesmo lado que sempre estive. Eu fui ministro da Agricultura. Eu fui ministro da Agricultura do Lula, do Fernando Henrique Cardoso, do Temer, do Bolsonaro. Eu sou o lado meu é agricultura. Eternamente serei do lado da agricultura. Queria essas respostas também. Mas obrigado pela oportunidade que você deu aí também nesse momento. Muito bom, Roberto. Bom, tem aqui as questões, né? Em Tejon, só um detalhe, aproveitando esse gancho do Roberto, os nossos internautas podem colocar os comentários aqui ou no Instagram, e sempre nas semanas seguintes a gente vai comentar aqui, a gente vai tirar um tempo para comentar esses posicionamentos, né, esclarecer mais algum detalhe, porque é muito legal essa interação, né? E é uma forma de cada vez mais o programa ficar
próximo das pessoas que nos assistem, né? Para que a gente possa estar cada dia mais junto de quem está nos assistindo, gostando do programa, dando feedback, fazendo observações, críticas, e tudo é muito bem-vinda para o nosso aperfeiçoamento. Segue aí, Tejão. Bom, eu recebi aqui da Vilminha, do Direto da Fazenda, do Aloísio, do Bruno, do MPB, da Bárbara Rodrigues, do SM Silva, várias colocações, e uma delas do Robert Petty. Robert dizendo, pega $1 trilhão. Brasil, vamos fazer um agribusiness de $1 trilhão e colocar o Brasil no centro do planeta nesse mundo agroalimentar. E aí, com certeza, multiplicar por 5 essa produção de feijão, vender feijão para o mundo, colocar feijão em tudo que é programa. Nós temos chance de vender muito mais, do A do abacate ao Z do zebu. Vender. E aí, Roberto, Marcelo, 2 Marcelo, a gente tem que vender, depois tem que dar um jeito de produzir, tá bom? É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, gente, nós estamos chegando já, o tempo passa muito rápido, né? Já estamos chegando no final do programa. Eu queria fazer aquela rodada final tradicional nossa aqui para despedir dos nossos internautas. Marcelo Líderes, obrigado aí pela sua presença, foi um prazer te receber aqui, você engrandeceu muito o nosso programa, trouxe informações muito especiais para nós todos e foi muito legal, viu, bater papo com você. Queria que você deixasse a sua mensagem final aí de 1 minuto, aí, por favor. Bom, a mensagem final é essa, de que os produtores podem continuar acreditando no feijão, as paridades elas voltam a acontecer, você tem valorização de soja, de milho, não vou mais plantar feijão. Plante, tem mercado, plante a variedade certa, busque a informação, que tem um espaço muito grande. Os pesquisadores, né, vamos continuar embalados aí nesse intuito de aumentar o uso de sementes para que o pesquisador tenha meios de realizar as pesquisas e que seja atraente para os novos pesquisadores que nós precisamos, os melhoristas que vão entrando nesse mercado. E para o consumidor, fica aí a dica que ele já conhece. Feijão continua sendo aquele produto que você sempre consumiu, é um produto impressionante, não há animal na natureza que consuma o feijão. Um médico me disse um dia, Marcelo, é claro, quem fez o ser humano fez o feijão para ele e pronto, por isso que é assim. E dá a impressão que é por aí mesmo. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês pelo espaço que abriram para a gente discutir isso. Tomo a liberdade de convidar vocês para participarem conosco nessa pegada dessa causa social que é o feijão. Agradeço muito e deixo um grito, né, que ecoe pelo Brasil todo, né, que é levantando o braço direito, dá um grito lá, viva o feijão do Brasil, viva! Acredito muito nisso, ainda mais com oportunidades como essas que vocês propiciaram hoje para nós aqui. Obrigado, vai lá. Tejão? Marcelo Líderes, prazer estar com você. Amanhã temos um encontro na Band, né? Não esqueça, né? Na Band Terra Viva, vamos estar juntos. E lá eu quero que você responda também coisas que os nossos internautas aqui perguntaram. Como é que eu faço para vender melhor o feijão? Então, como é que faz? Essa cadeia está mais reunida. Mas vamos lá, um belo filme, hein? Mesa que não tem feijão, falta razão e não tem emoção. Feijão é paz, amor e nutrição. Viva o feijão! Gostei. Viva! Viva o Tejão! Vamos lá, Roberto. Ô, Marcelo. Bom, Marcelo Líderes, você conte comigo, conte com todos nós aqui do programa. A defesa do feijão é a defesa nossa. Tanto nós chamamos você aqui para falar sobre isso mesmo. Nós queremos defender o feijão como um produto essencial para o povo brasileiro. Esse programa, como o Marcelo Prado falou no começo, é um programa que procura juntar a cidade com o campo. Nada mais perfeito do que o feijão para essa união ser perfeita. Então, conte conosco, estaremos sempre aqui à disposição. Também quero aproveitar, viu, Marcelo e Tejão, um internauta nosso aqui, o Antônio Carlos Reiser, sugeriu que a gente fale sobre seguro rural. Tem um programa só sobre seguro rural e seguro de renda no campo. Vale a pena, vamos contar um momento e falar sobre isso aí também, Marcelo.
Gente, muito Legal. obrigado. Uma boa semana para todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Legal, muito obrigado, Roberto. A minha mensagem final, a mídia essa semana divulgou muito uma empresa americana que construiu uma fazenda urbana lá na Pensilvânia de 23 mil metros quadrados, que seria a maior fazenda urbana do mundo e que vai produzir robalo híbrido, e das fezes do robalo híbrido eles fazem o cultivo orgânico de vários vegetais e eles vendem isso para os grandes restaurantes da Pensilvânia, de Nova York, de Boston, de todo o Nordeste americano. Por que eu estou colocando isso aqui? É para a gente começar a pensar diferente, viu, gente? Nós, muitas vezes, a gente acostuma fazer uma coisa sempre do mesmo jeito e a gente acha que vai ser sempre daquele jeito sempre, né? E se a gente olhar para todos os segmentos de negócios, tudo está mudando, né? E tudo, por exemplo, existem estudos hoje que 200 das 500 maiores empresas americanas vão desaparecer nos próximos 10 anos. E por que vai acontecer isso? Porque elas não terão capacidade de acompanhar a velocidade da mudança. Então, a mudança é muito grande, é possível pensar diferente. Por exemplo, essa empresa que eu acabei de citar aqui está pensando diferente. E muitas coisas novas, muitas tecnologias vão chegar ao processo produtivo do agro, e nós que somos do setor temos que estar muito atentos a essas mudanças, essas alternativas diferentes, para que a gente construa cada vez mais um setor mais eficiente, mais competitivo e mais prazeroso de se trabalhar, como é o nosso querido agronegócio. Boa noite para todos, obrigado aí pela audiência, pelo carinho de vocês, e a gente se vê novamente segunda-feira, às 5h30 da tarde, aqui no site Notícias Agrícolas, com mais um programa Líder, mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu. Um abraço.